Queridos, nós estamos fechando o mês de celebrações dos 52 anos da Igreja Presbiteriana de Brasília. Tivemos pastores convidados nos nossos programas à noite, nossos cultos à noite, e temos a alegria de receber para essa última mensagem desse mês de celebração o pastor Jairo Júnior. Nos últimos 2 anos, 17 e 18, ele esteve conosco no encontro de famílias lá em Caldas Novas. E agora nos dá a alegria também de trazer a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Ele é pastor em Goiânia, Igreja Presbiteriana Vila Nova, é professor no nosso seminário, Seminário Presbiteriano Brasil Central, é esposo da Sheila, pai da Ana Clara e da Bibi. A Bibi está aqui. Vou pedir para ela ficar de pé. Eu não estou enxergando aqui não, assim. Lá atrás. Isso, essa linda jovem. E neta do reverendo Adail, né? O Jairo Júnior é genro do reverendo Adail. E eu convido para que ele venha aqui. Quero orar por ele, junto com você, para que Deus fale ao nosso coração. Pai, o Senhor sabe da nossa alegria em receber o nosso querido irmão, pastor Jairo. E o Senhor sabe também da nossa necessidade nessa noite, daquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Amém, e é por isso que nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, Amém, pedindo que o Espírito Santo leve cativa a nossa mente naquilo que precisamos compreender e que Ele mesmo aplique em nosso coração o que vamos ouvir. Amém. Da mesma forma, reconhecemos que o Teu Filho depende da ação poderosa do Teu Espírito Santo para proferir a Tua verdade com fidelidade naquilo que o Senhor preparou. Então nós rogamos por Ele também, que Ele seja tomado por Ti, instrumento nas Tuas mãos, e tudo o que aqui acontecer, ó Deus, continue dando honra e glória ao Teu santo nome. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, querido. Uma alegria muito grande, queridos, em poder estar aqui nessa amada igreja, a qual nós trazemos o abraço da igreja de Vila Nova, por esses 52 anos de existência. Essa igreja que tem sido instrumento de Deus, essa igreja que tem sido sal, tem sido luz nessa cidade. E a nossa oração é que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Louvo ao Senhor pela bênção que Ele me dá em poder estar aqui cultuando juntamente com vocês. Agradeço ao conselho desta igreja esse convite, o qual me deixa honrado, porque nós temos um amor e um carinho muito especial por essa igreja amada. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Nós leremos os versículos 1 a 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Queridos, Jesus tinha subido ao monte. A palavra do Senhor nos diz que os discípulos se aproximaram de Jesus. A gente vai encontrar isso no início do capítulo 5 deste evangelho. E Jesus passou a ensinar os seus discípulos o ensinamento sobre vida cristã. A multidão seguia, a multidão ouviu aqueles ensinamentos. E a palavra do Senhor diz, queridos, no versículo 28 do capítulo 7, que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As multidões estavam maravilhadas. Lembrando, queridos, que estar maravilhado não significa necessariamente estar convertido.
Estar maravilhado não significa necessariamente estar transformado, restaurado, regenerado. Porque nós vamos encontrar muitas pessoas hoje maravilhadas com Cristo, maravilhadas com o culto, maravilhadas com as festas natalinas de Páscoa, e que não tiveram a sua vida regenerada e transformada. Jesus desceu do monte, os seus discípulos o acompanharam, e as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, maravilhadas do seu ensino. Queridos, quando Jesus desce do monte, aproxima-se dele um homem, um leproso. De longe, queridos, não existia uma doença pior do que esta, neste contexto que nós estamos lendo. A lepra, ela apodrecia o corpo da pessoa. As pessoas perdiam os membros. Elas eram colocadas para fora da cidade. Elas não podiam ter contato com a sociedade, elas não podiam ter contato com seus familiares. E nós vamos encontrar em Levítico, no capítulo 13, um tratado sobre a lepra e sobre os leprosos. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Em Levítico, no capítulo 13, eu lerei apenas os versículos 46, 45 e 46, para nós termos a noção de como viviam essas pessoas acometidas dessa enfermidade tão terrível. Levítico, capítulo 13, versículos 45 e 46. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Esta era a realidade, queridos, de um leproso. Ele precisava colocar a mão no seu bigode e gritar: imundo, imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. Seus cabelos eram desgrenhados. Ele vivia fora do arraial, sem contato algum. Os escritores nos dizem, queridos, os historiadores nos dizem, que no pescoço dos leprosos era amarrado um sino, como se fazia em animais. Porque ao aproximar-se de uma aldeia, de uma cidade, eles podiam identificar que um leproso estava chegando. E pela lei ele poderia ser apedrejado se ele adentrasse uma cidade, se ele adentrasse uma aldeia. Mas esse leproso, movido pela fé, se aproxima de Jesus. Ele não pôde subir no monte. Ele não pôde ouvir a mensagem de Jesus. Ele era proibido disso. Mas quando ele vê Jesus, ele se aproxima de Jesus, num ato de fé, num ato de coragem. E a palavra do Senhor nos diz, queridos, que esse homem adorou o Senhor Jesus. As multidões estavam maravilhadas com os ensinos de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que esse homem adorou. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Adorou. Estas palavras, queridos, quando ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, resume a verdadeira adoração. O nosso Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E foi aqui embaixo do monte que este homem se aproxima de Jesus e o adora. Eu gostaria, queridos, de refletir sobre esse ato de adoração.
Porque esse ato de adoração deve ser o meu ato de adoração. Esse ato de adoração deve ser o seu ato de adoração. Porque o Deus, o qual esse leproso foi ao encontro, o qual esse leproso chegou próximo num ato de fé, é o Deus que se faz presente nesse lugar. É o Deus que está aqui nessa noite, recebendo este culto, recebendo este louvor, recebendo esta adoração. Portanto, através da vida desse leproso, nós podemos, queridos, tirar lições para as nossas vidas, como verdadeiros adoradores que devemos ser, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em primeiro lugar, queridos, o verdadeiro adorador é servo obediente. Esse homem chegou adorando o Senhor, dizendo: Senhor. Ele se aproximou de Jesus e disse: Senhor. Queridos, no coração de um verdadeiro adorador, dizer Senhor subentende-se a posição de servo. E ao servo cabe a obediência em tudo que o seu Senhor mandar. Não é apenas o fato de dizer Senhor, não é apenas usar esse termo como uma palavra mágica, numa superstição. Porque o próprio Jesus, queridos, no Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do versículo 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E aí ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos, queridos, naquele dia dirão: Senhor, Senhor. Muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Senhor, em teu nome eu expeli demônios. Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu fiz milagres. Senhor, em teu nome eu frequentei a igreja. Senhor, em teu nome eu assumi cargos. Senhor, em teu nome eu cantei no coral. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Porque quando nós chegamos diante do nosso Deus e dizemos Senhor, está implícito obediência. Está implícito, queridos, nós abrirmos a palavra do Senhor e saber o que Ele requer de nós. É muito interessante, porque no final desse Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz: aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, é como um homem prudente, é como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram as chuvas, vieram os ventos impetuosos e bateram contra aquela casa que não a derrubou, porque ela foi construída sobre a rocha, com base na obediência. Aqueles que ouvem e praticam. Aqueles que ouvem e não praticam são como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as mesmas tempestades.
os mesmos ventos impetuosos, as mesmas chuvas, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa desmoronou, porque a base não foi obediência, apenas ouviu os ensinamentos de Jesus. E agora esse homem diz: Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que obedece. O verdadeiro adorador é aquele que busca na palavra do Senhor as ordens do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor e os cumpre. A palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel nos diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esse leproso se aproxima de Jesus e diz: Senhor. Mas ele não diz apenas Senhor. Ele diz: Senhor, se quiseres. Senhor, se quiseres. Queridos, esse homem tinha um corpo apodrecido, esse homem estava com seus cabelos desgrenhados, esse homem estava enfermo emocionalmente, esse homem estava enfermo fisicamente, pode ser que esse homem estivesse enfermo espiritualmente, esse homem estava isolado da sua família, isolado da sociedade, esse homem estava vivendo apodrecidamente, e agora ele se aproxima de Deus, do Deus encarnado, do verbo da vida, e ele está diante deste Deus, desse único Deus que tinha poder para curá-lo, deste único Deus, queridos, que tinha poder para transformar a sua vida, para restaurar o seu corpo, e ele diz: se quiseres. Se quiseres. Porque o verdadeiro adorador, querido, se submete à vontade do Senhor. O verdadeiro adorador se submete ao querer de Deus. Nós não vamos encontrar esse leproso dizendo: Jesus, eu te ordeno que me cure. Jesus, eu te ordeno que o Senhor me restitua a saúde. Senhor, eu estou mandando que o Senhor faça isso. Porque o verdadeiro adorador não manda. O verdadeiro adorador obedece. O verdadeiro adorador serve. O verdadeiro adorador se submete. E o que esse homem fez foi se submeter. Vamos lembrar, queridos, que este homem não ouviu o Sermão do Monte. Mas lá no Sermão do Monte, Jesus ensina sobre oração. E é muito interessante porque Jesus, quando vai ensinar sobre oração, no capítulo 6, ele primeiro ensina como não se deve orar. Depois ele ensina como se deve orar. E quando ele vai ensinar como se deve orar, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como nós gostaríamos que fosse diferente, não é, queridos? Eu mesmo já quis que essa oração fosse diferente. Por que que o Senhor Jesus não me ensinou a orar dizendo: Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus? Mas não foi isso que Ele nos ensinou. Ele nos ensinou para orarmos: Senhor, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe, queridos, muitas vezes as coisas não vão acontecer do nosso jeito. Muitas vezes as coisas não vão acontecer segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. A palavra do Senhor nos diz que neste mundo nós passaríamos por aflições, mas não deveríamos perder o ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós podemos sim dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade na minha vida.
Sabe, queridos, foi isso que esse leproso disse. Se quiseres, ele queria a cura. Aquele leproso queria a restauração. Aquele leproso queria o milagre. Aquele leproso queria a bênção. Mas ele diz, se quiseres. Jesus ensinou no Sermão do Monte. Mas Jesus viveu aquilo que ele nos ensinou. Se você puder me acompanhar, em Mateus, no capítulo 26, os versículos 36 a 44. Mateus 26, 36 a 44. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus sabia o que ele ia enfrentar. Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo dos espinhos na sua cabeça. Jesus não estava com medo dos cravos nas suas mãos. Jesus estava angustiado, porque ele receberia ali na cruz o seu pecado e o meu pecado. E ele nunca tinha experimentado o pecado. E agora ele ora ao Pai, Pai, se possível passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Porque Jesus se submeteu à vontade do Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse leproso, sem ter ouvido o Sermão do Monte, diz para Jesus, Senhor, se quiseres. Jesus conhecia aquele coração, aquela alma, aquela dor, aquela tristeza, mas viu naquele coração a submissão de um verdadeiro adorador. E ele diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Sabe, queridos, o nosso Deus é Deus. O nosso Deus, Ele é Senhor. O nosso Deus, Ele tem propósitos para as nossas vidas que muitas vezes não vamos saber e não vamos entender. É por isso que o nosso coração precisa estar submisso à vontade do Senhor. Jó não viu nem ouviu a conversa de Deus com Satanás. Não ouviu e nem viu a conversa de Deus com Satanás. E Deus cumpriu na vida de Jó os seus propósitos e a sua vontade. E no fim da vida de Jó, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque através daquela luta, através daquela tribulação, através da perda dos filhos, através da perda de tudo, da sua saúde, ele experimentou Deus. E Deus cumpriu na vida dele a sua vontade e os seus propósitos.
Por 3 vezes o apóstolo Paulo pede a Deus: retira o espinho na carne. E a resposta que ele recebeu foi: a minha graça te basta. Porque se Deus tivesse respondido aquela oração, ele sabia que Paulo se transformaria num homem soberbo. E Deus resiste ao soberbo. Portanto, queridos, muitas vezes não vamos entender os propósitos de Deus. Muitas vezes não vamos entender a vontade de Deus. Muitas vezes não vamos entender o querer de Deus. Muitas vezes não vamos entender porque passamos por dores, por sofrimentos, por enfermidades. Mas nós podemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E que nós podemos, como esse leproso, dizer: se quiseres, Senhor, o Senhor conhece a minha luta. Senhor, o Senhor conhece o meu problema. Senhor, o Senhor conhece a minha enfermidade. Senhor, o Senhor conhece a minha família. Senhor, o Senhor conhece as minhas lágrimas. Senhor, o Senhor conhece a minha dor. O Senhor conhece o meu desejo, o meu querer, a minha vontade. Mas se quiseres, faça, porque o Senhor é Deus. Esse leproso diz: se quiseres. Jesus disse: se quiseres, Pai. Mas faça a tua vontade. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O verdadeiro adorador, queridos, é aquele que obedece. O verdadeiro adorador é aquele que se submete. Mas o verdadeiro adorador é aquele que crê. Aquele que tem fé. Aquele que reconhece o poder do Senhor. Se quiseres, podes purificar-me. Ele cria verdadeiramente que Jesus podia, e Ele pode. Ele pode todas as coisas. O nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus abriu um mar para que o povo passasse. O nosso Deus lutou com aquele gigante. O nosso Deus fechou boca de leão. O nosso Deus caminhou com aqueles rapazes na fornalha ardente. O nosso Deus ressuscitou mortos. O nosso Deus fez paralítico andar, fez cego enxergar, fez surdo ouvir, fez mudo falar. O nosso Deus fez o mar se acalmar. O nosso Deus expulsou demônios de pessoas possessas por esses demônios. Porque Deus pode. Deus é Deus. Deus é o Senhor. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, queridos, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, dos versículos 10 a 13, tem uma oração, a oração de Davi. E olha o que Davi diz nesta oração, que deve ser a minha oração, que deve ser a sua oração. 1 Crônicas 29, 10 a 13. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E a igreja diga amém. É o Deus que nós adoramos. É o Deus poderoso. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que pode te curar. É o Deus que pode te livrar. É o Deus que pode transformar a sua vida. É o Deus que pode restaurar o seu coração. É o Deus que pode te levar para o céu. É o Deus que pode. É o Deus Todo-Poderoso. E esse leproso diz: Senhor, se quiseres, tu podes. E Jesus, estendendo a mão,
tocou-lhe dizendo: eu quero. Eu quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O poder de Deus. A grandeza de Deus. Quão grande é o nosso Deus. Quão poderoso é o nosso Deus. E o verdadeiro adorador é aquele que obedece. O verdadeiro adorador é aquele que se submete. O verdadeiro adorador é aquele que crê que Deus pode todas as coisas. Eu não sei, querido, eu não sei, querida, o que você está passando hoje. Eu não sei se você está passando por lutas, por tribulações, por problemas familiares, por problemas emocionais, por enfermidades. Eu não sei das suas lágrimas, da sua dor, mas Deus sabe. E Ele pode mudar tudo na sua vida. E nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Eu gostaria de pedir à equipe para que a gente cantasse agora. Quão grande é esse Deus. É esse Deus maravilhoso. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. E se você nessa noite está passando por essa luta, por essa tribulação, por essa dor, por lágrimas, mas você crê que Deus pode restaurar, você crê que Deus pode curar, você crê que Deus pode agir, você que está clamando, que está orando por uma vitória, por um emprego, por uma bênção especial, você que crê que Deus pode fazer isso, eu quero orar com você, eu quero orar por você, porque eu também creio. Enquanto nós cantamos, eu te convido a vir à frente, para que a gente possa orar e clamar para esse Deus, que pode fazer tudo que Ele quiser, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se alegrar, Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, Senhor, o Deus grande. Por gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, amém,
Amém. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ei, Pai. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cante ao Senhor e louve a Ele, quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus. Louve ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nós adoramos ao Senhor, Pai, pelo que o Senhor é, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus que é capaz de fazer qualquer coisa que o Senhor quiser, e nós cremos verdadeiramente no Senhor. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um que está aqui, Pai. O Senhor conhece o anseio, o Senhor conhece o sonho, o Senhor conhece a dor, o Senhor conhece as lágrimas, e nós entregamos cada vida aqui nas Tuas mãos, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que pode curar, o Senhor é o Deus que pode restaurar, o Senhor é o Deus que pode transformar, o Senhor é o Deus que pode realizar os sonhos, o Senhor é o Deus que pode tirar a ansiedade, o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus todo-poderoso, e nós nos submetemos aqui, Pai, ao poder do Senhor e à vontade do Senhor. Que o Senhor cumpra nas nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, opere, Pai. Cada um que está aqui está depositando o seu coração, a sua alma, a sua fé, tão somente no Senhor. E o Senhor, Pai, quer justamente isto, que nós venhamos a desfrutar do Teu poder, a confiar, a entregar e a descansar nos braços fortes do Senhor. Abençoe, opere, faça e cumpra a Tua vontade, faça e cumpra o Teu querer. Nós entregamos, e a nossa oração nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos, que Deus nos leve debaixo da bênção, da graça e da paz dEle, tão somente dEle.